Sejam todos bem-vindos à nossa live de reflexões na Palavra de Deus. Você é o nosso convidado ou convidada especial a permanecer conosco até o final desta reflexão. Curta, comente e, se assim você desejar, compartilhe com os seus amigos. Você pode também se inscrever na nossa página no YouTube, no canal Do Púlpito ao Público, e ali você vai poder rever todas as lives do Salmo de número 113. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos também com um cordial boa noite para aqueles que estão entrando também na nossa sala de reflexões, nossa irmã Noêmia Ladeira. Boa noite e também aos amados irmãos que estão na página Pastor Elias. Que Deus a todos abençoe nesta noite. E aqueles que estarão nos prestigiando com a sua audiência em outro dia ou horário, um bom dia, boa tarde ou boa noite. A primeira parte do Salmo de número 113 fala sobre a grandeza de Deus. Ele está acima das nações, sua glória está acima dos céus, ele habita em um lugar altíssimo e é tão majestoso que humilha a si mesmo para ver as coisas que estão ocorrendo nos céus e na terra. Provavelmente em nenhum outro lugar das Escrituras Deus é mostrado na sua grandeza plena. O Salmo de número 113 celebra a grandeza de Deus. Ele é mostrado aqui na sua grandeza. No entanto, o versículo que vamos meditar hoje, o versículo de número 7, nos surpreende e acrescenta que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus é tão grande que transcende toda a criação. Mas ele é tão especial que visita a terra procurando pecadores para resgatar, para salvar e suprir as suas necessidades. Esse é o nosso Deus inefável, que, apesar da sua grandeza, ele tem a plena capacidade de nos visitar, simples mortais, pecadores na face da terra, para nos resgatar e para suprir as nossas necessidades. Podemos orar, podemos nos aproximar de Deus, podemos ter a certeza que Deus ama as almas e Ele está disposto a nos erguer e suprir as nossas necessidades. Há uma razão para Deus levantar o pequeno da poeira. Ele ama almas. A sua natureza é salvar os pobres e abatidos, mais do que levantar. Ele mantém firme, estabelece e faz permanecer em pé. O pequeno aqui neste versículo 7 é o pobre.
em hebraico significa fraco, magro, baixo, esvaziado, fracassado, empobrecido, cinza e até mesmo lixo. Do pó significa poeira, no hebraico afar, que significa argila em pó, terra, lama. São imagens verbais pulverizadas. E nós podemos crer que Eclesiastes 3:20 resume essa declaração de sermos pó. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Percebendo que Deus criou o homem a partir do solo, ou poeira da terra, o Salmo 113 amplia ainda mais esse conceito. O homem caiu no pecado, degradando-se, rebaixando-se, divagando, regredindo, não evoluindo. Ele agora se encontra na poeira novamente, diferente de muitas filosofias ou até mesmo religiões que ensinam que o homem está num processo de evolução e de aperfeiçoamento. Pela palavra de Deus, nós aprendemos o contrário. O homem está se degradando, o homem está se rebaixando, ele está regredindo. E só quem pode reverter este processo de regressão é o nosso grandioso Deus que visita a terra, resgata pecadores escravos do pecado e supre suas necessidades, reerguendo aqueles que estão constantemente abatidos, caídos, entregues, presos aos vícios, presos às drogas, presos à prostituição, presos à imoralidade, aos vícios e tantas coisas que destroem o ser humano na face da terra. Um exemplo aqui que nós podemos observar na Bíblia, no Novo Testamento, é o da mulher adúltera, trazida a Jesus Cristo no capítulo 8 de João. Ela estava vivendo no pó, talvez seja por isso que Jesus escreveu no chão naquele dia. Jesus estava com o seu dedo escrevendo no chão quando trouxeram aquela mulher que seria apedrejada. O nosso Senhor então tirou aquela pobre mulher da lama do pecado e deu-lhe uma nova vida e levantou aquela mulher do pó. É por isso que o versículo diz que o salmista diz que ele levanta o pequeno do pó. Aquela mulher estava para ser apedrejada. Jesus escrevendo na terra e, de repente, todas as pessoas que estão ali ao redor para apedrejar aquela mulher, Jesus Cristo então declara: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram se afastando, ficou só Jesus e a mulher. E Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus Cristo tratou daquela mulher que estava na lama, fez com que houvesse uma transformação no seu interior, para que ela não se aprisionasse novamente à sua natureza pecaminosa.
E podemos dizer com isso, amém. Ele também ergue o necessitado. Salmo 113, versículo 7, na parte B. O Salmo 113, versículo 7, novamente está sendo citado aqui. Deus nos levanta de algum lugar, nos leva para fora de uma situação ruim. A ação de Deus aqui é baseada no seu amor, na sua natureza e na sua graça. Tanto Deus nos levantando e nos erguendo são ações em andamento. Ele ainda está fazendo estas coisas. Os necessitados são aqueles transformados em mendigo no Antigo Testamento. Muitos hoje não admitirão essa pobreza espiritual. Quando nós falamos pobres, mendigos, necessitados, as pessoas pensam naqueles que são praticamente sem recursos e não têm nada na vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que muitos ricos que habitam na face da terra são verdadeiros mendigos, pobres, necessitados, porque estão na pobreza espiritual. E muitos não admitem esse tipo de pobreza, mas ela existe. Eles, como os de Laodiceia, se consideravam ricos e sem necessidade de nada. No entanto, eles não sabiam que eram, conforme Apocalipse 3,17, miseráveis, pobres, cegos e nus. Como muitas pessoas hoje que se consideram ricos e, na verdade, são miseráveis, pobres, cegos e nus, porque ainda não abriram os olhos para a sua pobreza espiritual. Do monturo, neste versículo aqui, significa esterco, uma pilha de lixo ou um monte de cinzas. Salmo 113, versículo 7. Do monturo, ergue o necessitado. Esterco, monturo, significa também brasas queimadas, potencial desperdiçado, lixo. E foi exatamente aí que Deus nos encontrou também. Nós estávamos como lixo, com o nosso potencial desperdiçado. Nós estávamos como se fôssemos um monte de cinzas. O Senhor Jesus veio e nos encontrou e nos resgatou. Quem se importa? Temos um Senhor que resgata. Esse é Jesus de fato. Hoje, por todos os meios, graças a Deus por sua salvação. Duas personagens bíblicas muito piedosas usavam palavras como estas em seus testemunhos pessoais do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Ana e Maria, que certamente conheciam a palavra de Deus. Ana no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 7 e 8. Vejam o que Ana declarou. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco
exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Outro exemplo é Maria no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 48 e os versículos 52 ao 53. Porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Ambas se alegraram com o fato de crianças recém-nascidas serem consagradas ao Senhor, sendo uma delas Deus dos deuses, que veio em carne humana. O seu nome é Jesus. Ana e Maria louvaram a Deus pelo nascimento físico. E no Salmo 113, louvamos a Deus pelo nascimento espiritual, o novo nascimento que faz de cada um de nós novas criaturas. Nós sempre proclamamos que quem nasce duas vezes morre uma. Quem nasce uma só vez morre duas vezes. Como nós podemos resolver essa questão da matemática? Quem nasce uma vez nasce de uma mãe. Quem nasce duas vezes nasce de uma mãe e depois nasce de um Pai Celestial, quando entrega o coração para Jesus. Ele passa pelo novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas quem nasce uma vez só, ele morre duas. Morre fisicamente e morre também espiritualmente. Aqueles que nascem duas vezes morrem somente fisicamente. Espiritualmente, continuam com Jesus na glória celestial. E aqueles que estão mortos em delitos, em pecados, continuam vivendo na eternidade, porém separado das mansões celestiais, da glória do Senhor, separados de Deus por toda a eternidade. Então nós temos motivos para louvarmos a Deus pelo novo nascimento, pelo nascimento espiritual, porque quando nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. Jesus deixa dentro de nós o Espírito Santo, que é o selo da promessa e que vai trabalhar no nosso interior para que tenhamos domínio sobre a nossa natureza pecaminosa que nos leva para longe de Deus e tenta nos destruir. Que Deus levante o pequeno e erga sempre o necessitado, porque Deus ama as almas e está disposto a te alcançar, está disposto a te reerguer, a te tirar da lama do pecado, a te tirar das cinzas e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Pelo novo nascimento,
temos nova vida espiritual e temos agora uma caminhada de santificação rumo à glorificação nas mansões celestiais. Que Deus a todos abençoe e aplique esta palavra em cada vida e em cada coração. Nós vamos orar. Nosso Deus, nossa gratidão por estarmos na sala de reflexões na sua palavra. No Salmo de número 113, versículo 7. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com cada versículo deste salmo sobre a sua grandeza e, ao mesmo tempo, sobre o seu amor pelas almas. As almas perdidas, as almas que estão no pó, que estão na lama e que precisam ser resgatadas. O Senhor, através do seu Filho Jesus, tem resgatado essas vidas, tem nos dado o novo nascimento e tem nos dado também a maior riqueza do mundo, que é a riqueza espiritual, a oportunidade de crescermos na nossa espiritualidade através da sua palavra e também do Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Nós te agradecemos pela vida de todos, te pedimos que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre nós e nos dê sempre uma porção maior do teu Espírito para proclamarmos a tua palavra àqueles que ainda precisam de um resgate, aqueles que precisam de uma nova chance, aqueles que precisam de vitória sobre a sua natureza pecaminosa, que tem levado essas pessoas para os vícios, para as drogas, para a prostituição, para a violência e para longe do Senhor. Que o Senhor nos capacite para proclamar sempre a tua palavra, para que muitas vidas sejam resgatadas através da tua palavra. Oramos agradecidos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Convidamos a todos para estarem conosco amanhã no Salmo 113, versículo de número 8. Você é o nosso convidado ou convidada especial para esta live. Nós agradecemos a presença também do meu pai, pastor Daniel Machado de Souza, que está nos assistindo, nos acompanhando nesta noite, nesta live. Que Deus abençoe o nosso amado pai, ali em Pádua, os nossos familiares e que Deus abençoe também aqueles que estão nos acompanhando na página Pastor Elias e na página Primeira Igreja Batista em Visconde de Imbé. Se você quiser, entre no nosso canal no YouTube, Do Púlpito ao Público, e você verá ali as meditações no Salmo 113, do versículo 1 até o versículo de hoje. E queremos concluir até sexta-feira a nossa série de reflexões no Salmo de número 113. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e que Deus nos acompanhe em mais um dia na sua presença. Um abraço a todos.